Glórias a Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, que é o mais importante, é a tua presença, meu Pai. Não adianta também uma casa cheia e não ter a tua presença. O que importa é a tua presença. Pai, tudo vai ser feito no teu propósito, tudo vai ser feito na tua hora. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor é educado, o Senhor bate na porta. Se a pessoa não abre a porta do coração, como é que o Senhor vai entrar, né, meu Pai? Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Venha nos abençoar, venha abrir os nossos ouvidos para a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Abram vossas Bíblias em Mateus 11, 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Igreja Evangélica O Caminho. Glórias a Deus, aleluia. Mateus 11, 28. Assim diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glórias a Deus, aleluia. Santo Deus de Israel. Jesus aqui está nos dizendo, né, que vinde a mim. Eu quero trazer alguns aspectos desses versículos, né, que foram o versículo 28 e o 29 e o 30. O versículo 28, ele diz assim: vinde a mim. Eu quero falar sobre essa palavra primeiro. Eu quero falar sobre a palavra vinde a mim. Quando Jesus está falando vinde a mim, ele quer que a pessoa venha até ele também. Venha até a mim, venha até a mim, que eu estou de braços abertos para te receber. E não importa como você esteja. Quando ele fala vinde a mim, ele não está falando assim, ó, vem para mim perfeitinho, vem para mim todo perfeito. Não, vem para mim com os seus defeitos, com os seus vícios. Vem do jeito que estás, que o Espírito Santo vai te convencer dos seus erros e dos teus pecados. O Senhor diz que Ele é a verdade e a vida, Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então Ele diz, vem até a mim. Como é que você vai ter uma mudança de vida se você não vai até a Deus? Quantas vezes nós fazemos evangelismo, nós vamos até as pessoas, mas o Senhor também quer que as pessoas vá até a Ele. Como é que a pessoa quer um milagre em casa sentado? Como você vai ter um milagre assim? Não vai conseguir um milagre assim. O milagre você tem que ir até a Ele também. Você tem que buscar o Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala assim, presta bem atenção, em Jeremias 29, 13, diz assim, buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o coração. Então você tem que buscar o Senhor, e buscar o Senhor de todo o coração. Hoje em dia tem pessoas que vão em cultos, dia de domingo, vai porque é como se fosse social, é bonito ir para o culto. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que não importa a quantidade que tem, mas vai adorar da mesma forma. Vinde a mim, Ele está falando, vem até a mim, vem, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E a primeira palavra é, vinde até a mim, vinde. A segunda palavra que Ele nos diz é, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está falando, todos que estão cansados desse mundo. Um dia eu estive cansado desse mundo que está aí fora, que oferecia tantas coisas para mim. O mundo me ofereceu muitas coisas, e era tudo felicidade momentânea. Uma felicidade que às vezes eu passava a noite usando crack e achava que ali eu estava sendo feliz, usando crack, usando cocaína, fumando maconha, bebendo. E ali eu sorria, me alegrava, né? Era ali a alegria momentânea. Mas quando passava aquilo tudo, vinha tristeza, vinha o arrependimento, vinha angústia, vinha amargura. Isso é felicidade momentânea, porque a verdadeira felicidade é o Senhor que nos dá. Eu estava sobrecarregado, por dentro havia um vazio em mim. Eu estava cheio, mas cheio de vícios,
para trazer uma felicidade que não existia, uma felicidade que era ilusória. Agora, a felicidade que Deus nos traz, até mesmo quando nós estamos com um problema, nós conseguimos sorrir. Até mesmo quando nós passamos em momentos difíceis, o Senhor é a nossa alegria, porque Ele alivia a carga. Agora, os sacerdotes da época, os fariseus da época, eles eram diferentes. Tanto que Jesus falou em Mateus 23, no seu versículo 4, ele diz o seguinte: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. As pessoas querem te dar fardos pesados. Tira isso, tira aquilo da tua vida, não faz isso, não faz aquilo, coisas que não estão na doutrina bíblica, que é o uso e costume deles, que eles inventam na cabeça deles e querem colocar o fardo em você, porém eles não fazem. Porque os fariseus e os sacerdotes da época queriam isso, queriam impor jugo de ferro nas pessoas, mas eles mesmos não faziam. Eles mesmos não faziam. Cobravam das pessoas, mas eles mesmos não faziam. Apontavam o dedo, só servia para apontar o dedo. Mas Jesus veio para mostrar que ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele carregou sobre si todas as nossas feridas, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Isaías 35:3 diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. O Senhor está dizendo que é para fortalecer as mãos frouxas, e eles estavam fazendo ao contrário. Eles estavam colocando mais jugo, mais sobrecarga. E não é diferente hoje, meus irmãos. Não é diferente hoje. O que tem de desigrejado, meu Deus do céu, o que tem de pessoas feridas de igrejas, não é brincadeira. Pessoas machucadas, pessoas que decidem servir a Deus em casa, preferem servir a Deus em casa porque está cansado de tanta decepção com o homem. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu te apresento Jesus Cristo Nazareno, o caminho. Ele é o caminho e Ele não te decepciona. Ele não te decepciona. Quantas vezes nós decepcionamos Ele? Quantas vezes nós decepcionamos Jesus? Quantas vezes? Mas Ele não nos decepciona. Ele nos dá o ar que respiramos, Ele nos dá a alegria, Ele nos dá a vida. O Senhor, Ele alivia o nosso cansaço. Pensa bem, depois de um dia de trabalho, nós viemos na igreja. Nós vamos na igreja, adoramos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele alivia todo fardo. Todo fardo, não há culpa sobre nós. Não há acusação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para nós. Satanás, ele pode tentar nos acusar, mas ele não vai conseguir, porque o nosso advogado é justo e fiel e verdadeiro, e ele já rasgou a nota promissória, a dívida que nós tínhamos. Nós não devemos mais nada. Aleluia. Todo fardo, toda a carga, Ele carregou sobre si. Quem carregou foi Ele. Ele carregou sobre si, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era tido como maldito. Ele foi crucificado. Jesus Cristo foi crucificado. Ele carregou o fardo do mundo todo. Ele carregou os pecados do mundo todo sobre Ele, sendo que Ele não tinha pecado nenhum. No Antigo Testamento nos fala sobre o bode expiatório. O bode expiatório, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava o bode expiatório e pegava o pecado do povo todinho e lançava em cima do bode expiatório e lançava ele para o deserto. Lançava ele para o deserto, sabia? O bode expiatório era feito isso. Jesus Cristo, Ele foi a ovelha. Ele foi lá como um matadouro, mudo. Ele não respondeu nada. Foi lá, como uma ovelha vai para o matadouro, para os seus tosquiadores. Sabe como é que foi a morte de Jesus? De madrugada. Os fora da lei, aqueles que falavam que era a lei, os que diziam que era a lei, foram fora da lei, porque
porque nenhum julgamento judeu poderia ser de madrugada, e julgaram Jesus de madrugada, na calada da noite. E não é diferente hoje. Hoje eles conspiram contra as pessoas, conspiram contra aqueles que querem o bem. Terceira coisa: achará descanso para a vossa alma. Onde é que você acha descanso para a sua alma? Só tem como ter descanso com Jesus. Você pode estar amargurado, angustiado, deprimido, com depressão. Eu só achei descanso em Jesus. Porque se fosse olhar pelo normal mesmo da vida, eu ia achar refúgio, sabe onde? Nas drogas, na bebida. Poderia ter achado refúgio assim. Porque muita gente faria isso, se estivesse no meu lugar, tivesse acontecido o que aconteceu comigo. De repente eu perco o meu pai, um ano depois a minha mãe, aproximadamente 1 ano e meio depois o meu filho assassinado. A minha mente poderia ter o que? Transtornado, eu entrado em depressão profunda, indo para a ilusão das drogas. Não podia ou não podia? Só que aqui, está aqui, onde eu achei descanso, quer ver? Salmo 42, 11, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. O louvor fala assim, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Espere em Deus. Aqui está dizendo o salmista diz: porque te abate? A alma de Davi estava abatida, ele estava sendo perseguido, até os teus irmãos conspiravam contra você. Saul queria matar ele, até a filha de Saul, que havia sido dada pelo pai, ele deu para outro homem. Como Davi estava com a alma abatida, mas aí ele mesmo viu que só em Deus tem um auxílio para a alma abatida. Quantas vezes eu achava assim: eu vou morrer e não vou ter mais a felicidade. Mas Deus me deu uma felicidade, que é a presença dEle. A presença dEle nos dias mais difíceis da tua vida. Você pode saber de uma coisa: o Senhor nunca te abandonou, porque Ele mesmo disse que não nos deixaria órfãos. Aleluia. E nós achamos descanso para a nossa alma. A nossa alma tem descanso no Senhor. Porque está batida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Quantas vezes você ficou perturbado? Quantas vezes você ficou indagando? Por que isso? Por que aquilo? Aleluia. Mas a quarta coisa que eu quero dizer, o quarto tópico é manso e humilde. Quando ele diz no versículo, olha só o que ele diz aqui no versículo, presta bem atenção: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde, quer ver? Presta bem atenção. Filipenses 2,8 diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele era manso e humilde, e ele não mudou, continua sendo manso e humilde. Porém agora ele vai vir como juiz. Morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Ele é o leão da tribo de Judá. Não se engane, ele está no controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, ele sabe quem é os seus servos. E naquele grande dia ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar quem serve ele verdadeiramente e quem não serve. Ele é manso, ele é humilde, mas ele é justo. Ele é Javé, ele é justiça. Aleluia, sim, aleluia. Sim.
Mateus capítulo 5, no seu versículo 3 e 5 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse versículo é muito importante, tá? Eu vou repetir: bem-aventurados os humildes de espírito. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. Esse espírito que está falando aqui é o espírito que há em nós. Não é o Espírito Santo, é o Espírito que há em nós. Se nós formos humildes de espírito, o que é uma pessoa humilde de espírito? É aquele que tem compaixão, é aquele que se compadece com o teu irmão. Não é aquele que fica dando esmola no meio da rua, não. Isso aí qualquer um faz. O espírita faz, até o macumbeiro faz. Eu estou falando daquele que tem um espírito pronto para ajudar, de compaixão, que recebe o teu irmão, que ama o teu irmão, independentemente do pecado que ele tem. Mas você vai amar o teu irmão e condenar as obras infrutíferas da terra, das trevas, porque a igreja evangélica no caminho, ela ama a todos, mas condena o pecado. Aleluia, aleluia. Quinta coisa que nós aprendemos: glórias a Deus, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito importante isso aqui. Tem pregadores que pregam que vem para Jesus, que você não vai ter jugo nenhum, Deus vai tirar todo o teu peso, todo o teu fardo, toda a tua carga. Mas Jesus não está falando isso aqui não. Ele vai trocar, ele vai fazer uma troca. Quando nós viemos para Jesus, nós viemos sobrecarregados, com fardos pesados. Ele faz uma troca. Ele te dá um fardo suave e uma carga leve, a qual você possa suportar. Porque nós não cairemos em tentação nenhuma se não for humana, e o Senhor nos dará o escape. Porque Ele sabe até onde nós aguentamos. A verdade é essa: o Senhor sabe. Isaías 10, 27 diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, aleluia, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. É o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, a qual foi derramado naquele dia lá no Pentecoste, no seu capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Daquele dia em diante foi dado o poder do Espírito Santo, não somente para os discípulos e os apóstolos, e sim para todos aqueles que viriam, ou seja, nós também. E o Espírito Santo está aí no meio de nós, a virtude do Espírito Santo está conosco, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós não podemos se apoiar na sabedoria do homem. O homem inventa um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu estava vendo até uma reportagem sobre doenças que estão há mais de 50 anos. E o homem está lá labutando. Mas Deus vai e cura. Quantos que vocês conhecem? Quantos que nós conhecemos? Que os médicos desenganaram, mas Deus foi lá e curou. Nós que estamos aqui, nós fomos desenganados. Nós estávamos mortos, mas hoje estamos vivos. Nós estávamos lá naquele vale dos ossos secos, mas o Senhor nos deu pele, o Senhor nos deu carne, o Senhor nos deu veia e ainda soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Nós estávamos dados como mortos. Eu, por exemplo, vou dar só um pequeno testemunho rápido. Eu já levei paulada, já levei facada, já levei tiro, afogamento, mas estou vivo, graças a Deus. Eu fui perseguido por 2 pistoleiros uma vez, 2 pistoleiros, um monte de tiro deram em mim, mas eu não morri. Fiquei com uma bala cravada a dois dedos da minha espinha. A minha mãe, que está no céu, cuidou de mim. Ela era enfermeira. E várias vezes tive livramento. Eu era para estar morto. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Às vezes a gente reclama assim. Não tem aquele que não reclama. Não tem um momento de reclamação. Só que depois, rapidinho, a gente volta a si e vê que o Senhor nos salvou. Que graças a Deus estamos de pé. Graças a Deus estamos de pé. Porque até aqui o Senhor nos abençoou, porque Ele é Ebenezer.
Ele é Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus de Israel, e é o nosso Deus